Catarina Furtado é presidente da Associação Corações com Coroa. Kiko Martins, o chefe convidado para desenhar as soluções gastronómicas para este novo espaço que abriu em setembro. Hoje desafiamos os dois e desafiamos o chefe Kiko a inverter os papéis. Ele vai estar à conversa e a fazer as perguntas, Catarina a responder sobre este desafio que é estar à frente de uma associação. Catarina, eu acho que todos os portugueses conhecem o teu carinho e a tua vertente social. Mas conta-nos uma coisa, quando é que começou o Corações com Coroa, este pequeno bebê? Bem, eu acho que ele começou muito antes de começar, Kiko, porque fruto da minha experiência enquanto embaixadora de boa vontade do Fundo das Nações Unidas para a População, há já 18 anos, eu vi muita coisa que me mudou radicalmente a minha maneira de pensar a vida e o mundo. Não aquilo que eu achava que podia ser a minha missão, mas mudou a forma como eu acreditava que o mundo era assim bastante mais equilibrado, bastante mais justo, porque felizmente sou uma privilegiada, tive uns pais que me educaram e eu achava que era tudo muito mais perfeito do que na verdade era. E portanto, a partir desse momento, com a experiência de ir ao terreno e ver os países em desenvolvimento e ver as pessoas com tantas dificuldades e quantas desigualdades sociais e sobretudo as meninas, as mulheres e as crianças, as raparigas, não é? Eu pensei sempre, um dia eu hei de criar em Portugal uma estrutura que dê apoio às raparigas e às mulheres e que esse apoio seja mais do que existencialista, portanto, que fosse um apoio que no fundo servisse enquanto empurrão para que depois as raparigas e as mulheres pudessem ter a sua autonomia, a sua autoestima e a sua independência. E isso nasceu há 6 anos. Consegui juntar 2 amigas preciosas nesta caminhada, nesta missão. É preciso muita persistência, mas eu acredito que os frutos estão cada vez mais visíveis. Nós temos atendimento gratuito todos os dias e, portanto, eu sinto que a missão está a ser cumprida, que as pessoas saindo daqui com a convicção que tem alguém a apoiar. Há outras associações. Começou há 6 anos, mas na verdade começou há muito mais tempo, não é? Eu lembro-me do livro que tu escreveste, Sim. O que vejo e não me esqueço. E há uma história muito gira que contas quando estavas na praia e aconteceu uma coisa assim um bocadinho que ficaste profundamente revoltada e que acho que desde aí há um lado da Catarina muito de querer uma justiça. E tinhas 9 anos. Portanto, eu acho essa história. Conte. Obrigada por teres falado sobre isso, porque acho que de facto essa é a primeira vez que eu tive consciência e só tive consciência mais tarde, quando a recupero, não é? Quando faço essa viagem no tempo e percebi que de facto a injustiça é algo que me corrói, percebes, e que me indigna. Dá-me pica para mudar e é isso que eu quero deixar enquanto mensagem aos meus filhos, às pessoas que passam por mim, nós temos o poder e a opção de fazer ou não fazer e, portanto, podemos fazer mais uns pelos outros. E nessa altura, sendo a minha mãe professora do ensino especial durante muitos anos, portanto, eu convivi sempre com meninos especiais e o meu pai jornalista do Mundo, eu sempre tive a sensação de que, de facto, o mundo não era para todas as crianças como era dentro da minha casa. E quis fazer voluntariado na escola que a minha mãe dava aulas, a Crenabel, na escola de ensino especial, e fui fazer voluntariado numa colónia de férias na praia. Tinha 9 anos, tomei conta do Toque, era um menino com trissomia 21. É um menino que ainda existe. Bastante mais velho do que eu já na altura, não é? E a minha função basicamente era pôr-lhe o creme protetor, era dar-lhe a maçã da meia da manhã e era levá-lo até ao mar. Tinha aquela função nos meus 9 anos e queria fazê-la da melhor maneira. Quando o Tom me pede para ir até à água, eu disse, ok, então vamos lá. A meio do percurso o Tom disse, deixa-me ir ali cumprimentar aquelas senhoras que estão estendidas na areia. Eu disse, boa, quem me dera que toda a gente cumprimentasse toda a gente, não é? Porque falta isso, eu acho que falta as pessoas olharem e sorrirem mais vezes. Eu disse, bom, claro que sim. E o Tom chega ao pé das senhoras, estende a mão para dar um passapanho e há uma das senhoras que diz imediatamente, tire-me isto daqui. E naquele momento, quando ela diz, tire-me isto daqui, eu fiquei absolutamente chocada, porque para mim, na minha casa, o Tó era um amigo, portanto aqueles meninos todos eram amigos, isto é uma coisa que não se chama às pessoas. Fiquei tão indignada, tão irritada, que na altura não tinha argumentos possíveis nem idade, nem amadurecimento, e basicamente fiquei assim atónita e cuspi na cara da senhora. Muito bem. Foi uma cuspidela que valeu a pena. Valeu, hoje ensino os meus filhos a não cuspir, claro. E hoje acho que me especializei em diplomacia. Claro. Há outras maneiras de cuspir. É verdade. Há maneiras mais eficientes de cuspir, não é? Mais eficientes. E, portanto, no fundo, dos 9 anos até aqui, não é, Kiko? O que eu tenho feito é uma enorme aprendizagem no sentido de aplicar uma diplomacia ao ponto de conseguir levar a minha água ao meu moinho, que é basicamente tentar construir, com toda a imodéstia,
uma sociedade um bocadinho mais respirável, mais saudável, mais justa, mais digna para as pessoas, onde todas as pessoas cabem. Sabe? Aquela ideia que a minha mãe me deixou nessa altura é que nós nunca devemos desistir de ninguém, seja ela quem for. E dar sempre uma e duas e três oportunidades às pessoas, porque o mais difícil é o exercício de nós colocarmos no lugar dos outros. E nós temos vidas boas, não é? Tu tens vidas boas, eu tenho vida boa, felizmente, mas o exercício diário deve ser feito por todos nós, que é, então e se a nossa vida não fosse assim? Eu ainda acredito mais, é realmente pondo nos lugares dos outros e pensando no outro que nós nos concretizamos e nos preenchemos e nos realizamos completamente. Até porque é uma espécie... Este umbigozinho e estamos preocupados. Nós somos um puzzle, Kiko. Claro. E aqui, olha, eu sei que quem faz perguntas hoje és tu, mas não, aqui... Não, uma pergunta. Mas espera, deixa-me só dizer, porque aqui está a prova de que o puzzle faz sentido, Kiko. Porque é que eu estou tão feliz nestas mesas, desenhadas pelo Manel Aires Mateus, neste espaço, desenhadas também pelo Manel, com uma piadina maravilhosa feita ali pela nossa Maria João, servida pela Dulce e pela Marta. E porquê que eu estou tão feliz? Porque eu desafiei-te a preencher este meu puzzle, não é? Isto não era a mesma coisa, Kiko, se não fosse feita em mente com o teu amor. Não é só com a tua sabedoria, com o teu conhecimento, é com o teu amor. Mas vamos ainda dar um bocadinho para trás. Obrigado. Perceberem que isto é feito com amor. Se eu te perguntar assim, quais é que são os mandamentos aqui do Corações com Coroa, ainda antes de falarmos aqui sobre este projeto, sobre a cafetaria? Os mandamentos é que apoiar uma mulher é apoiar uma família, uma comunidade e um país. E eu sei que tu sabes, porque tu andaste no mundo em desenvolvimento, e isto é daquelas fórmulas que na prática se vê perfeitamente, sobretudo nos países em desenvolvimento. Tu vês numa família, por exemplo, e vamos até Moçambique, uma família com casos dramáticos de HIV/SIDA. Quem é que está ali e fica ali com os seus filhos? Sem força, a cavar na machamba, sem força, o organismo não consegue aguentar nada, não tolera nada, não tem comida para dar aos filhos. Quem é que fica? Quem é que ainda está ali a tomar conta da família? As mulheres. E em todo o mundo em desenvolvimento, e também no mundo desenvolvido, mas sobretudo no mundo em desenvolvimento, as mulheres não têm acesso a serviços de saúde, e quando eu digo saúde sexual e reprodutiva, portanto não têm direito a terem as suas gravidezes acompanhadas e os seus partos seguros, não têm direito a ir ainda aos serviços de educação, portanto são sempre vetadas, há casamentos forçados e infantis e precoces em grande parte do mundo em desenvolvimento, e nós esquecemos disso. Há casos de violação e de violência como a mutilação genital feminina, que já existe em Portugal, por exemplo. No último ano houve 200 casos em Portugal. Portanto, são todas realidades que são muito femininas. Portanto, de facto, as vítimas são as raparigas e as mulheres. E que eu acho que no nosso país nós podemos fazer muito mais. O grande desafio aqui é no fundo, proteger, não é? E acarinhar, acompanhar, empurrar. Com carinho, sim. Sempre. Nós, por exemplo, temos 14 bolsas de estudo já, bolseiras. Fantástico. Desde há 6 anos, não é? É fantástico. São meninas que entraram connosco no secundário, fizeram a faculdade, ou entraram na faculdade, acabaram a faculdade e que não tinham possibilidades financeiras e até, diria mais do que isso, não tinham capacidades ao nível da sua autoestima, portanto tiveram que ter o apoio biopsicossocial, da nossa assistente social e das nossas psicólogas, para de facto concretizar os seus sonhos, mas que têm rendimentos e aproveitamentos escolares que eu nunca tive, Kiko. 19 e 20 matemáticas, e que estiveram connosco. São 14 bolseiras e são lindas de morrer, uma delas já é jogadora de futebol aí pelo mundo fora, e é um orgulho imenso vê-las chegar e dizer agora acabou o nosso contrato, são 3 anos de bolsa, com apoio financeiro e biopsicossocial. Elas vêm cá, despedem-se e dizem, mas nós não vamos cortar nunca o cordão umbilical. Porque aquilo que Corações com Coroa fez por nós queremos fazer por mais meninas no futuro. Todas elas querem um dia ser as próprias donors de outras bolseiras. Isto é semear. Isto é lindo. O Dalai Lama tem uma coisa muito gira que ele diz que servir comida é talvez um dos primeiros atos ou a raiz de um relacionamento. Como é que isto começa? Qual é que foi esta ideia de servir comida? Isto começou nos nossos programas de cozinha. Quando é que isto começou, esta ideia? Querias que eu dissesse sim, foi influenciada pelo chefe Kiko, o chefe Cordeiro. Quando é que isto aparece? Foi o Cordeiro? Olha, a resposta é muito simples. Fome. Eu estava um dia com fome, Kiko. Não, vou-te explicar. Este jardim maravilhoso, não é? Que é o Jardim das Laranjeiras, é o espaço onde nós, direção, eu, a Ana, a outra Ana e a Cláudia, fazemos as nossas reuniões noturnas, porque são sempre pós-horário laboral. E, portanto, estávamos aqui um dia à noite a fazer brainstorming e a pensar nos projetos e a pensar nas coisas que tínhamos que implementar.
e deu-nos imensa fome. Temos sempre assim umas bolachitas e um chazinho ali dentro. Mas eu pensava assim, e se isto tivesse aqui um dia... Exato. E depois, não é, isto é mesmo verdade. A reunião passou e há um dia que eu sonho. Eu sonhei com um restaurante, uma cafeteria, um café, eu sonhei com isto. E como tenho esta inquietação, pensei, se sonhei, ele vai ter que acontecer. E, portanto, comecei a pensar como é que seria. A Ana Magalhães, que é igual a mim nesta capacidade de fazer acontecer, disse, maravilha, era um projeto muito difícil porque, de facto, é pioneiro, não existe nada em Portugal assim, intrinsecamente solidário não existe nada. Depois pensei, falta aqui alguém fundamental, chefe Kiko, vamos embora. E depois faltava a parte burocrática toda, que era convencer a Câmara Municipal, portanto haver aqui uma parceria que aceitou muito bem, convencer o arquiteto Ars Mateus, enfim, e depois os parceiros. É indispensável dizer que sem eles não seria possível, na Missão Continente, a Nespress e todos os outros parceiros, desde Bordal Pinheiro, Vista Alegre, e os amigos, desde a 3H que faz toda a parte gráfica. Portanto, é uma casa de amigos, e que depois é muito giro, porque os próprios amigos depois vêm cá, são clientes habituais, não é? Porque isto depois é viciante. Fazer bem vicia. Vicia, é aditivo, é mais do que o açúcar até. Muito mais! Diz-me uma coisa, qual é que é o prato que tu mais gostas? E se é que se possa chamar um prato? Ou num prato até numa coisa subjetiva até. Se calhar não é um prato, o que é o ingrediente principal que não dizes aqui na cafetaria, não estás a falar do teu menu aqui, não. Não é do menu. O que é o ingrediente principal que se serve aqui nesta cafetaria? Eu acho que é amor. Acho que é verdade, dedicação. Não conseguimos escolher um, não é? Não consigo. Dedicação. Dedicação, a forma como a João cozinha, as coisas que ela própria inventa sob a tua orientação é exímia, é com muita dedicação. Não são aqueles ingredientes que vocês lá têm na cozinha, não, são outros, Kiko. Claro. São outros, juro-te. A forma como a Dulce serve as pessoas, explica, porque há todo um ritual, não é? O cliente chega cá e tem um ritual. A Dulce ou a Marta explicam quais são os projetos que estão no ativo da Corações com Croata, está aqui tudo. Portanto, é uma experiência gastronómica, mas é muito social. E a pessoa vai embora e leva muitas histórias. Claro. E eu acho que por isso não consigo escrever. E percebe que existe por trás deste café, existe toda uma associação que trabalha diariamente. Nós, direção, somos voluntárias, obviamente, mas a Corações com Croa, que é ali, naquele muro, não é? Tem 3 pessoas todos os dias a trabalhar nos variedíssimos projetos, para além das colaborações que tem com as psicólogas. Achas que este espaço pode servir para perder a timidez que muitas vezes as pessoas têm de denunciar situações? Já tem servido, Kiko. Tem servido, não é? Tem servido. Há muita gente que sente confiança, que isso é muito bom. A palavra confiança é uma palavra muito importante. É um ingrediente importante que serve aqui, não é? E que discretamente vai ali à porta, bate e conta a sua história. Talvez esse seja o verdadeiro papel da comida, não é? Olha, aconteceu uma história há muito pouco tempo que me deixou bastante comovida, que foi uma senhora de um extrato social muito elevado e que ia mudar de emprego e que foi uma candidatura, foi uma entrevista de trabalho. Aliás, foi uma headhunter que a escolheu para ela ir a uma entrevista de trabalho. Tem um aspecto mais novo do que a idade aparenta e um currículo inacreditável e basicamente estava praticamente contratada quando os contratantes percebem a idade e que têm depois a lata e o descaramento de dizer que por causa da idade não vai ser possível. Esta pessoa veio aqui falar connosco. Isto é uma coisa mínima, mas que demonstra muito até onde nós também queremos ir, Kiko. Não é só apoiar as pessoas que não têm capacidade financeira, que estamos a fazer diariamente, por isso é que as nossas consultas de psicologia estão sempre cheias, questões de violência doméstica, questões de casamentos e divórcios, muita. Questões de namoro, violência no namoro, questões de muito, está altíssimo em Portugal. Questões de separações conflituosas com filhos pelo meio, em que nós pomos o nosso apoio jurídico a funcionar. São pessoas que não têm posses para poder, mas também há estes casos, que é onde existe confiança, se calhar, para a pessoa vir cá e dizer assim, isto acontece, nós temos que fazer alguma coisa. Eu fui prejudicada por ter 45 anos, por ser mulher. Quer dizer, que sociedade é esta que nós estamos a construir, Kiko? Portanto, a Corações com Croa tem este chapéu gigante, não é só dar a quem... Não é uma questão existencialista e caritativa, é muito mais.
A minha pretensão, a nossa pretensão é tentar diariamente construir uma sociedade digna, mais digna. Nós temos coisas maravilhosas, somos um país maravilhoso, mas não nos podemos esquecer, nem enganar a nós próprios, que nós não temos a sociedade que nós deveríamos ter, nem que mereceríamos ter. Mas acho que esta tua intranquilidade que leva também ao aparecimento deste projeto e depois à materialização também de uma cafetaria envolvida na CCC. É um cocktail, sabes, Kiko? Eu acho que é um cocktail. É essa intranquilidade com uma enorme esperança, apesar de tudo, e com uma enorme vontade de ver as coisas acontecer. Às vezes os meus pais dizem-me, estás cansada, não paras um minuto. Eu não paro por esses dois fatores, porque sou intranquila por natureza e porque acredito no ser humano e porque gosto. Eu gosto de pessoas, Kiko, é como tu. É um açúcar importante isto, não é? É um açúcar muito, também. é um açúcar. Diz-me outra coisa, isto está envolvido aqui na ajuda, não é? E também nesta biblioteca. Sentes que para as pessoas da biblioteca também foi importante o aparecimento aqui do Tu CCC? estás a ficar um entrevistador, não é? Muito obrigado. Isto agora, vamos trocar. Olha, que sim, senhor. Não, é muito engraçado, Kiko, porque, e posso falar em nome da Biblioteca de Belém, que é uma biblioteca lindíssima, com uma vista inacreditável, estas escadas que nós temos aqui. E muito dinâmica, E não é? muito dinâmica, sim, faz imensas coisas com crianças giríssimas e tem um espólio feminista que é curioso e é mesmo muito bonita. Mas ela não tinha tanta, e são eles próprios a dizer, não tinha tanta frequência, não é? E como nós tivemos que, do ponto de vista da comunicação, colocar umas tiras lá atrás para dizer cafetaria Corações com Coroa, colocámos também a dizer Biblioteca de Belém. A nossa equipa da 3H que fez este material de comunicação colocou. A partir do momento em que há essas duas faixas, é muito curioso. É uma coisa tão simples, mas começaram a vir muito mais pessoas, quer para a cafetaria, quer para a biblioteca. Portanto, há aqui uma espécie de parceria. Olha, nunca tivemos um problema, partilhamos a sala da comunidade, nós fazemos workshops, fazemos cursos de voluntariado gratuitos, eles fazem workshops também, e nós partilhamos de uma forma muito pacífica e quase ancestral, sabes? Que eu acho que era assim que, nos países em desenvolvimento também é assim, não é? Partilham de uma forma quase... Juntos são melhores. Sim, e sem dinheiro, não é? Então, naquele dia, vocês têm vocês a sala. Neste dia, temos nós. Neste, juntamos-nos. É uma coisa de mutualismo. Sabes, que é um mutualismo muito, muito giro. Que é possível ainda. Ainda é possível o mutualismo. E para onde é que isto vai, Catarina? Sei lá, mas há muito Qual é que é trabalho. o horizonte? Há Já, planos a seguir já ou não? Sabes que nessas coisas eu acho que sou um bocadinho diferente de ti. Tu sonhas um bocadinho mais alto, Kiko. Sonhas um bocadinho mais alto. Eu sonho só até o andar de cima. O meu próximo sonho é que nós consigamos fazer o CCC Café lá em cima. Achas bem? Acho ótimo. Pronto. É um sonho bastante alto. Portanto, já é aqui nesta esplanada, com vista para o mar, para o rio, neste caso, não é? Para o mate. É o meu próximo. Então a ideia é fazer aqui uma espécie de um lounge no andar de cima, mais um espaço giro que se consiga... A pensar nisso, está bem? Está bem, já é um desafio. Já é um desafio. Que os nossos parceiros continuem connosco para nós podermos ir lá. Estás a ver? São sonhos. Os anjinhos a continuarem-nos a ajudar lá em cima. Sim. Está bem. Obrigado. Obrigada, Kiko. Está bem. Posso dar um beijinho? Claro. Nunca se deve perder a oportunidade.